Recebe agora um convidado, comentarista da Casa da Jovem Pan, para falar sobre a Argentina. Alberto Fernandes, presidente do país, desiste de concorrer à reeleição. O líder anunciou essa decisão inesperada nesta sexta-feira em um vídeo de cerca de 8 minutos publicado no Twitter. A notícia fortalece o nome da atual vice-presidente Cristina Kirchner como possível candidata dos peronistas. Os argentinos devem escolher o novo titular da Casa Rosada em outubro, em meio a uma grave crise econômica. Para análise desses impactos todos, da desistência, especialmente de Alberto Fernandes na concorrência à presidência, o Jornal da Manhã recebe agora o analista de assuntos internacionais, Gustavo Segre. Tudo bem, Segre? Bem-vindo, bom sábado para você. Você está ainda na Argentina? Qual foi a repercussão por aí, Segre, desse anúncio? Realmente pega muitos argentinos de surpresa? E quais as possibilidades a partir de então? Você acredita numa possível candidatura e até mesmo no retorno de Cristina Kirchner à presidência, Segre? Bom dia, Adriana, Tiago, a nossa querida audiência. Nos surpreendeu muito essa questão da desistência do Alberto Fernandes, porque as pesquisas estão dando que, no máximo, ele conseguiria 5% das preferências eleitorais. Em relação a Cristina Fernandes, é complexa a resposta, porque se ela for a ser a candidata, ela poderia puxar muitos votos, tem cativos, muitos votos. Mas se ela perder, ela não teria o direito de foro privilegiado. E ela precisa do foro privilegiado para, eventualmente, evitar uma condena à prisão. Ela já está condenada em primeira instância a 6 anos de cadeia. E, para isso, ela seria candidata ao Senado na província de Buenos Aires. Ontem teve uma reunião do plenário do Partido Justicialista, que é o partido do presidente e da vice-presidente, e ainda não ficou claro se eles vão participar das primárias, que são em agosto, ou se vai ter uma lista de consenso em que os candidatos até agora, pelo menos, seriam o atual embaixador argentino no Brasil, Daniel Scioli, que, lembrando, ele foi candidato a presidente e perdeu na época com Maurício Macri. Também tem o atual ministro da Economia, Sérgio Massa, que ele tem um desespero por ser candidato a presidente, faz tudo e aqui é nomeado como se fosse uma panqueca que vira de lado dependendo de qual é o partido que possa oferecer para ele ser candidato. E tem também o chefe da Casa Civil, aqui se chama chefe de gabinete, Agustín Rossi, mas nenhum deles tem uma quantidade expressiva de intenção de voto. De qualquer maneira, estamos falando do peronismo, uma estrutura partidária a nível nacional que, pelo que parece, está em desespero por conseguir, pelo menos, manter a província de Buenos Aires, já assumindo que o país, em função da crise econômica que você mencionava, Adriana, está muito complicado para eles ganharem as eleições de outubro. Professor, a questão é a seguinte, sabe que o pano de fundo de qualquer eleição, principalmente presidencial, é a economia, e a gente sabe o que vem acontecendo com a economia da Argentina, e a pergunta que eu faço para o senhor não é fácil, né? Mas por que não se dá jeito na economia argentina, principalmente a inflação? A gente sabe que no Brasil o Plano Real finalmente acabou com uma inflação crônica no Brasil, a hiperinflação, mas na Argentina isso não se consegue. Eu já ouvi falar que os economistas falam que é porque a Argentina não tem reservas, uma situação diferente do Brasil, a indústria é menor do que aqui no Brasil, mas por que não se dá jeito e quais são as propostas desses principais nomes para tentar reverter finalmente essa situação que não se reverte, professor? Tiago, o principal motivo pelo qual a Argentina está na crise que está é que ela não trabalha para obter superávit fiscal. Durante os últimos 123 anos, ou seja, desde 1900 até hoje, somente 10 anos a Argentina teve superávit fiscal. Quer dizer que, nos últimos 113 anos, mais foi o que gastou do que arrecadou. Alguém tem que financiar isso. E o financiamento pode ser através de emissão monetária, através de emissão de títulos da dívida pública, através de aumento da carga tributária ou através da diminuição do tamanho do Estado. E esse é um alerta muito importante para o Brasil, porque quando começou a ter um déficit fiscal crônico, começou o problema da qual a Argentina não pode sair. E vou explicar para vocês e para a audiência o tamanho da crise. A Argentina está precisando de tanta nota, tanto bilhete de nota, de peso, que tem que emitir fora do país, porque as gráficas da Casa da Moeda não dão
tempo suficiente para emitir. Já emitiram na Casa da Moeda do Brasil, no Rio de Janeiro, só que não pagaram a conta. Então, o Brasil falou que não ia continuar emitindo. Agora vai trazer notas de pesos emitidos em Malta e em Vietnã, porque não tem como alavancar a quantidade de pesos que precisa a economia para estar autossuficiente. Os últimos 12 meses, mais de 100% de inflação acumulada. Segre, Nelson Kobayashi conosco também por aqui, ele que faz a próxima pergunta para você. Olá, Segre, muito bom dia, é um prazer revê-lo também aqui. Gustavo Segre, eu quero perguntar agora, diante do final do mandato que se aproxima de Alberto Fernandes, qual foi o seu legado? Pelo que será lembrado o período de presidência de Alberto Fernandes na Argentina? Nada bom, vai ser lembrado como um dos piores presidentes da história. Ele não trabalhou na gestão, a maior inflação desde a hiperinflação de 1980, o maior índice de pobreza dos últimos muitos anos, uma quantidade de gente carente em relação à dependência do Estado. 22 milhões de pessoas hoje recebem alguma ajuda do Estado sobre 46 milhões de habitantes. Estamos falando praticamente da metade do país. 64% das crianças da província de Buenos Aires menores a 13 anos, estamos falando praticamente do que seria São Paulo e o Grande São Paulo, estão sobre a linha de pobreza. E 70% dos estudantes de ensino médio estão desejando sair do país porque eles não enxergam futuro. O salário médio da Argentina hoje está em 120 mil pesos. Estamos falando algo assim como R$1.300. Isso é o salário médio de todo o país. E hoje um preço ganha mais que um aposentado. Ô, Segre, você sente que a maioria dos argentinos percebe essa situação e deve querer tirar o segmento de Alberto Fernandes do comando da presidência? Fernandes é de esquerda, você citava alguns dos concorrentes, algum é de direita, por exemplo, que Fernandes critica muito a direita no poder, né? Critica, ele fala que tem que alavancar alguma opção para que a direita não volte, sendo que o que destruiu o país foi a esquerda populista. Esses candidatos que mencionei, Adriana, que são Daniel Scioli, Sérgio Massa, Agustín Rossi, são candidatos do próprio Partido Justicialista, do mesmo partido que Alberto Fernandes. A outra candidatura eventual seria do atual prefeito, Horácio Rodrigues Larreta, de Buenos Aires, da cidade de Buenos Aires, uma ex-ministra de Segurança do governo Macri, Patrícia Bullrich, que é hoje quem está primeira nas pesquisas eleitorais, e tem mais à direita o Javier Milei, que é uma pessoa que não era da política, hoje é atual deputado, que traciona muito voto jovem, inclusive da esquerda, com um discurso muito disruptivo, xingando a todo mundo, falando pestes da casta política, como ele denomina, e com uma aparência bem diferente. Ele tem um cabelo muito comprido e todo despenteado. Professor, mais uma pergunta do ponto de vista econômico. Como que o argentino faz no dia a dia? É muito comum que assim que a pessoa recebe o salário já vai ao mercado, porque senão o dinheiro vai se desvalorizar. A gente viu muito isso aqui no Brasil, nos anos 80 principalmente, e a gente até acompanhou uma reportagem outro dia em que os argentinos iam para os bares, os restaurantes, assim que recebiam salário, para conseguir consumir alguma coisa e se divertir também, porque afinal todo mundo precisa também sair um pouco dessa situação que vai vivendo. Qual que é o dia a dia? Como que é o dia a dia? Como é que o argentino dribla esse aumento total da inflação diária praticamente? Depende de em que faixa da pirâmide econômica e social esteja. Em geral, as pessoas de classe baixa, eles compram imediatamente assim que receberem o salário. Dificilmente tenham cartão de crédito para poder esticar. Muitas vezes a compra através do cartão de crédito permite que você ganhe 7%, que é a inflação do mês, porque você vai comprar hoje e vai pagar daqui a um mês. A classe média, que também existe e é expressiva, é aquela que vai nos restaurantes porque, comparativamente, fazer uma saída para um restaurante no dia de hoje é muito mais barata
que se você esperar para fazer, em função de que teu peso na mão vai valer menos. E por outro lado, tem a classe alta, que é muito baixa em quantidade de pessoas, mas que também existe e que é aquela que não tem problemas nem com inflação, nem com absolutamente nada. Hoje a Argentina, Buenos Aires em particular, Bariloche, Calafate, todos aqueles lugares turísticos, estão recebendo muitos brasileiros, os voos estão vindo cheios. Porque para um brasileiro, só para ver como se deteriorou a moeda, em 1994, um peso era igual a $1 e era igual a R$1. Hoje, R$1 são 86 pesos. Então, essa depreciação do peso gera que, para um brasileiro que ganha reais, vir a Buenos Aires é muito barato. E concluo com um comentário. Na última viagem que eu fiz a Buenos Aires, eu voltei a São Paulo com 10 mil pesos. Um mês depois, o que eu compraria um mês antes, já não era mais. Eu conseguia comprar qualquer coisa menos o 8%, que é a inflação do período. Absurdo. Kobayashi, mais uma. Segre, você disse aí de algumas possibilidades de nomes do peronismo, né, para sucessão do Alberto Fernandes, alguns nomes importantes que podem despontar nessa sucessão de mesmo espectro político, e também disse agora recentemente de alguns outros mais à direita, só que não só à direita, como também uma extrema direita, ou um ultrarradicalismo, não sei se assim seria a melhor caracterização desse último que você disse. Exato. É possível que a oposição ao Alberto Fernandes se pulverize e fortaleça uma candidatura de sucessão dele? Bom, para isso estão as primárias, que são em agosto. Eventualmente deve participar Horácio Rodrigues Larreta como candidato a presidente, junto ao Patrícia Bullrich. Do lado de Javier Milei não tem nenhum candidato que possa ofuscar ou tentar concorrer contra ele nas primárias como sendo representante da direita. Pelo lado do peronismo, existe a possibilidade que seja uma lista de consenso, para também não atomizar o voto. Mas, de qualquer maneira, a final, que vai ser em outubro, vai ter certamente 3 candidatos. Um do peronismo, um da oposição, hoje Juntos pelo Câmbio, que seria o partido do ex-presidente Macri, Bullrich ou Larreta, e pelo outro lado, Javier Milei. A dúvida é se o peronismo chega no balotaje, né, na segunda volta. E seria, se não chega, a primeira vez em muito tempo, isso poderia marcar o final de uma era desastrosa da política argentina do populismo de esquerda. Segre, bem rapidinho, só para a gente encerrar, as primárias para que servem? Elas acontecem em agosto, um pouco antes das eleições em outubro, e também, atualmente, a relação Brasil-Argentina é boa com Lula no poder e Fernandes também? Sim, as primárias servem para definir os candidatos de cada coalição política. Então, pelo lado do peronismo, imaginando que seja Scioli de um lado, Massa e Rossi, então um deles vai ganhar as primárias. Do outro lado seria ou Horácio Rodrigues Larreta ou Patrícia Bullrich, seria somente um deles. E eles vão a definir os que vão concorrer em outubro. O relacionamento entre Argentina e Brasil é muito bom hoje, trabalho bom, inclusive, do atual embaixador, candidato a presidente, Daniel Scioli, que, sendo um partido de esquerda, tem um bom vínculo com o presidente Lula. Mas isso não define nenhuma ajuda econômica que possa revertir um resultado certamente ruim para o peronismo. O Gustavo Segre, comentarista aqui da Jovem Pan, analista política internacional, falou com a gente ao vivo da Argentina. Boa estadia por aí, Segre, te esperamos em breve de volta por aqui também. Bom sábado, bom fim de semana. Igualmente, até logo.